keep up with your style. Olha aí, galera, vamos nessa, né? Seguinte, professor Romulo Arantes, professor Elcio Aguiar, nós vamos conversar com vocês sobre detalhes da prova, vou encaminhar você à aprovação. Meu parceiro Elcio vai comentar 5 questões com vocês matadoras, entendeu? E aí, logo na sequência, eu comento questões com vocês. E o legal é a interatividade, entendeu? Vamos nessa, meu parceiro, como é que é? Cara, boa noite. Boa noite, brother. Mais uma vez, obrigado à escola pelo convite, por poder participar. Agradecer ao meu coordenador, que me permitiu a honra de começar Babão. Continua. a live. Tá aí, eu escolhi 5 questões. Dessa vez, como eu sei que vocês não leram as competências e as habilidades, eu vou forçá-los a dar uma olhada na bendita da competência e da habilidade. Gente, se vocês observarem bem o material que receberam aqui, se não tiverem, eu vou tentar explicar e depois pedir que você entre em contato conosco. A gente acaba disponibilizando para vocês esse material. Foram escolhidos aí, no mínimo, das 5 questões, 4 com imagens, para deixar o material mais leve, ou seja, menos carregado. Sem muitas delongas, vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, os meninos já não aguentam mais me ver falando sobre isso. Vamos falar sobre peça publicitária. A peça publicitária, ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser comercial ou ela pode ser institucional. Será comercial quando a meta desta peça for necessariamente vender o produto ou garantir a eficácia desse produto. O elemento central será o receptor, o reforço será com verbos no imperativo e a função de linguagem predominante será a função conativa ou apelativa com verbos no imperativo. Se esta peça for institucional, nós teremos a mudança de comportamento e hábito. Quando eu falo mudança de comportamento e hábito, você já pode esperar de cara, no dia 3, o seguinte verbo: conscientizar. Se não aparecer conscientizar, vai aparecer a expressão ou substantivo conscientização. Isso aí é o que vai caracterizar o fato de ela ser necessariamente uma peça. Vamos olhar para o Rômulo. E Rômulo, o fato de uma peça ser conativa ou apelativa predominantemente exclui a possibilidade de ela também ser poética? De jeito nenhum. Por exemplo, a camisa da equação certa, a camisa que o Fernando Gomes está de frente para mim aqui, está usando, tem assim: agora só falta você. A comunicação está centrada no receptor, no interlocutor. A intencionalidade é convocar você a fazer parte dessa grande instituição da equação certa. Porém, é importante salientar que não só falta você não. Essa frase é uma frase hiperbólica. Portanto, a presença de recurso estilístico e, consequentemente, tem função poética ou estética, que foi utilizada como suporte para a construção da função apelativa conativa. Rapaz, isso é muito louco. Aí me deixa falar para tu ver. E aí agora a gente vai para outro campo. A linguagem ela pode ser verbal, não verbal ou mista. Será verbal quando fizer o uso da palavra, não verbal da imagem, e mista, não nos esqueçamos, quando fizer no mesmo plano o uso da imagem e da palavra. Ah, mais um lembrete. Quando você fala em gênero textual, você fala em algumas características que são intrínsecas, como por exemplo, conteúdo temático, estilo, estrutura composicional, condições de produção, objetivos dessa bendita peça e qual é o seu público-alvo. E é bem uma placa. Cada pessoa segura uma placa. Eu tenho uma idosa que segura a placa ou reforça, né, a placa para este público. Eu tenho um ciclista que segura uma placa do ciclista, uma cadeirante com a imagem, né, de um cadeirante à frente de uma criança para demonstrar que é uma criança brincando. Então, presta atenção. Eu tenho uma peça institucional, porque ela espera a mudança de comportamento e hábito. Ela espera que grande parte da população brasileira, a uma generalização no caso, né, atenda a esse clamor, e ele vai demonstrando qual é o público que você vai ter que respeitar. Traduzindo: cadeirantes, você tem senhores, você tem ciclistas, você tem pedestres, você tem motoristas, você tem mais de uma pessoa, mãe e filha, passando pela faixa de pedestre. Então, nessa campanha, a principal estratégia para convencer quem? O leitor, que é o público-alvo, a respeitar as placas de trânsito, é faz a utilização de uma linguagem não verbal. Então ele está pedindo, gente, pelo amor de Deus, para você olhar para o não verbal. Veja que quem segura a placa é justamente
A pessoa que deve ser o quê? Respeitada, irmão. Então eu tenho dupla relação imagética. Se eu repito, qual é a minha meta? Dar o quê? ênfase naquele público que merece o quê? Respeito desse meu público-alvo. Então, qual seria o gabarito? Dar visibilidade aos grupos representados na placa. Não se esqueça que a palavra reiterar é repetir, objetivando, dar ênfase. Então, se eu sou um pedestre e seguro a placa de pedestre, eu estou duplamente pedindo o quê? Atenção para quem? Para mim. Então o que eu tenho dito para os meninos? Eu tenho ciência que vocês têm conteúdo suficiente, aliás, que extrapola para responder a prova do Enem. Qual é o nosso grande problema? A pressa. Então o que é que eu posso fazer? Uma leitura dinâmica. E ao fazer essa leitura dinâmica, eu tenho que olhar o comando da questão. Do comando da questão, o que é que eu vou fazer? Olhar para a zona de conhecimento, que será de evidenciar e intimidar. Intimidar é uma estratégia argumentativa que iria para C724. Aí eu coloquei C721. Evidenciar a perspectiva dos pedestres, eu tenho mais de um público-alvo, sim, mais de uma pessoa a ser representada. Elucidar a profundidade do código de trânsito não é informativa, ela é função conativa ou apelativa. Alertar sobre punições, não se fala sobre a punição. Então realmente o gabarito fica sendo a letra A, certo? Podemos passar para a segunda. Não vou mentir. Achei essa questão em determinado lugar, não venho falar aqui. A competência que ele apontava era uma, eu preferi modificar. Professor, é verdade que você anda aterrorizando seus alunos devido a uma prova que aconteceu há uns 2 finais de semana? Porque, Rômulo, tu lembra qual foi o poema do Manuel Bandeira que caiu na prova da UEMA? Que fala sobre poema? Sim. Qual é o título? Poética. Foi poética. Caiu também o último poema? O último poema. Vem cá, então eu tenho um poema que vai falar sobre fazer sobre o último poema. Ora, eu tenho um código que vai explicar o próprio código. Sim. Qual seria a função? Metalinguística. Aí, o Rômulo ele pode explicar isso dentro de um texto poético, eu posso te explicar com conhecimento linguístico. Por isso que é muito fácil trabalhar com esse cara. Vai na veia poética, né? Muito tranquilo, cara. Se você levasse em consideração o título do poema e, óbvio, associando ao contexto de produção, ficaria mais simples. O Manuel Bandeira é um dos grandes nomes da primeira fase moderna. E por que ele se destaca dentro daquela fase, de 22 a 30? Porque ele consegue ir além. E o que ele tem de plus? O que ele tem de bônus? O que ele tem a mais? A dimensão autobiográfica. Por que o último poema? Porque toda vez que ele escrevia um texto ou ele fazia alguma coisa, tinha grande chance de ser a última vez, levando em consideração que ele contraiu uma doença incurável. Então, olhando para o texto, o título, o último poema, qual era a intencionalidade do autor normalmente de escrever os textos? Dividir com as pessoas sentimentos e emoções. Normalmente ele utilizava a literatura como forma de desabafar. Os seus textos eram autobiográficos, os seus textos eram confessionais. E aí o que ele fazia normalmente? Colocava para fora a agonia oriunda da sua condição. Só que nesse caso, ele quer falar para as pessoas qual é o legado que ele deseja deixar para as pessoas. E por consequência disso, o que ele faz? Constrói um texto com versos livres, versos brancos, tom prosaico, linguagem simples e uma coisa super legal. Assim eu queria o meu último poema, que fosse terno dizendo as coisas menos intencionais. Observe como é legal. Eu queria que fosse simples e espontâneo. E ele construiu um texto simples e espontâneo. E aí qual é a intenção? É usar o texto para explicar o próprio texto. Portanto, metalinguagem. E aí, isso numa parte reflexiva e poética. Vamos para a parte prática. Ele mesmo diz constantemente que ele é o cantor e eu sou o carregador, né? E eu sou carregador de piano. Ele é um artista, né? E eu sou o carregador de piano. Então, provando que eu sou carregador de piano, vamos para a parte técnica e funcional, né, Rômulo? Tudo bem, até mesmo porque você fala demais, cara. São seus olhos. E aí lá, presta atenção. Existem palavras, palavra-chave. A palavra mesmo, a palavra próprio, sim, que são 2 pronomes reflexivos. Então, quando, por exemplo, você fala também sobre a poesia concretista, em que ela vai refletir sobre o próprio fazer, você fala refletir, fala em reflexão. Então, se um dia deu um brancão lá, fica de olho na palavra mesmo, fica de olho na palavra próprio, fica de olho na palavra reflexão. Façamos o seguinte, olha bem aí a próxima questão, a gente fala C6H19, que é a competência responsável pela função de linguagem. Sim, ele fala, a vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Tirinha é narrativa,
temos duas personagens em que ela usa a tirinha para falar sobre a própria tirinha. Veja que eu estou usando a palavra própria. É o código explicando o mesmo código. Se não tiver a palavra própria nem a palavra mesmo, vai aparecer a palavra reflexão, só corroborando o que o Rômulo acabou de falar. Ele tem uma visão reflexiva e poética, esse casamento vem aí, e eu entro também com a parte técnica para que você venha marcar qual gabarito, Rômulo? Letra E. Letra E. Perfeito? Show de bola. Então, passando agora para a terceira questão. Vamos lá. Aí, cara, existe na língua portuguesa um monte de inter, não é isso? A intertextualidade, que é o diálogo que há entre textos de épocas ou gêneros diferentes, sendo bem rápido. Esse dialogismo pode ser explícito ou implícito, explícito quanto à forma, implícito quanto ao conteúdo. Você tem a intratextualidade, Ocorre entre textos que pertencem ao mesmo autor. que é o caso de Legado. Legado é um exemplo categórico. No caso do Drummond De de Legado. recuperação do poema no meio do caminho. Você tem a intergenericidade muito comum, cara. Quando você pega, por exemplo, dois gêneros diferentes e o coloca para dialogar. Ainda há pouco, no material daqui mesmo, eu respondei em algumas salas e outra não, eu falo de um gênero primário e de um gênero secundário. O comando da questão disse que é uma peça publicitária. Então já chama o primeiro gênero. E pergunta qual é o gênero secundário. Aí eu disse para os meninos, olha, começa com o vocativo. Se começa com o vocativo é inerente a quem? A carta. Então eu tenho dois gêneros dialogando entre si. Logicamente que eu tenho que saber quem é que vai predominar. Eu, por exemplo, trabalhei com a música Anjos, na elaboração do simulado aberto aqui, que é da Legião Urbana. Pegue duas medidas de estupidez, junto 34 páginas de mentira, coloque tudo numa forma e bata previamente com promessas não cumpridas. Então eu tenho música e receita. Sim. Agora, lógico, o Renato é conhecido não por fazer receita, por fazer o quê? Música. Quem predomina? A música. O secundário, receita. Se te pergunta qual é a função de linguagem predominante, poética. Porque a funcionalidade principal foi trabalhar a mensagem para além da informação. E aí, nós temos aí a integer, falando de três, né? E deixa eu te falar, eu saquei uma parada, bem, tô falando bem, põe uma tirada no seu jornal. Isso. Tá bom, é bandeira, cara. Fala, meu irmão, Você irmão. deixa eu falar, tu deixa eu falar, Inteligente rapaz. demais, pô. Isso, o que é inteligente demais? Faz aqui o método intelectual. Ah, meu amigo, na hora que eu falo eu já automaticamente captei o discurso, entendeu? Levando em consideração que aquele texto é um poema, qual é o gênero primário, como ele gosta de falar? Poema, qual é o gênero secundário? Notícia. Isso, então predominantemente a função é poética referencial. Aí um detalhe muito interessante que é importante levar em consideração, aquele texto ali é um texto literário. Pronto. Se ele é um texto literário, então naturalmente predomina a função poética, embora haja uma linguagem seca que lembra a linguagem típica de um texto jornalístico. E como é inerente a mim, um dia desse mesmo você está lembrando, diz assim, Elcio, te solta, cara, né? Sim, mete claro. o pé. Vamos embora meter o pé nessa história. Bora, tá Eu valendo. estou dando aula, um aluno tecnicamente perfeito disse o seguinte para mim. Tecnicamente perfeito. Tecnicamente perfeito. Parnasiano. Você tem que entender Parnasiano. que a prova do Enem não é... Tecnicamente perfeito. Perfeito ele seria neoparnasiano, que aí equilibraria forma e conteúdo. Sim, bora lá, Bora pra cima. Então, quando eu falo tecnicamente perfeito, é aquele aluno que tem conhecimento linguístico, mas não consegue casar com conhecimento de mundo. E o que é o conhecimento de mundo? É aquele que antecede a leitura da palavra. Peraí, se eu busquei na área da saúde, pois então eu estou atrelando a língua portuguesa uma outra área. E para compreender esta verdadeira intenção, quando eu falo de C723, que é a intenção do autor e qual é o seu público-alvo, eu teria que buscar. Eu estou casando duas áreas. Então eu falo de quê? De uma relação multidisciplinar. O que configura qual gabarito? A letra A, certo? Podemos passar para a Bora, próxima? meu brother, bora. E aí, bora, que eu tenho que vazar também, já, né, Rominho? Bora pra Sim, cima. Rominho. Agora essa não tem gato, não se garante não, velho. Por que what's problem? Vou te explicar qual é o teu problema. Que é pronome oblíquo átono. Pronto, agora você se... Não, tranquilo, vamos pra cima. Bora lá. E Romo, de novo, mais um caos. Eu tava tomando café num lugar e a mulher olhou pra mim e disse assim, o que você faz, hein, moço? Você anda tão rápido assim. Eu falei, não, eu sou um super-herói. Aí a mulher disse, não, falando sério. Eu falei, não, eu sou professor. Aí ela disse assim, de quê? Eu falei, de português. Eu acho tão bonito quem sabe português. Eu falei, acho. Eu tinha vontade de aprender português. Eu falei, tipo esse negócio de substantivo, pronome, eu não sei nada. Aí eu peguei e disse, poxa, tão fácil. Peguei, ela estava segurando um copo, olhando assim pra mim. Eu falei, o que é que você tem na mão? Aí ela disse, eu tenho um copo. Eu falei, você acabou de aprender esse substantivo. O
porque o que dá nome é o substantivo. Eu falei, tá, o outro o quê? Substitui. Ela, pô, era só isso. Eu falei, português é só isso, cara. Essa relação de substituição do ponto de vista semântico poderia ser associada à metonímia, né? Também, e na relação da coesão, é aquela questão da coesão anafórica, assim, e catafórica. Eita, pô, E eu aí, gosto disso. eu gosto disso, anafórica e catafórica. De acordo com o meu coordenador, disse que é uma das poucas coisas que eu sei na língua portuguesa. É isso. Mas agora, você deve estar olhando para esse texto, Romulo, tem suas limitações, Perfeito. mas tem um termo sublinhado, você consegue visualizar? Aliás, Aliás, você acha que é um erro ortográfico ou foi algo intencional? intencional, porque eu estou vendo aqui, por favor, já que você me provocou, eu gostaria de dizer que eu não sou limitado. Muito pelo contrário. Veja só, eu quero dizer aqui para todos vocês que vão fazer a prova domingo, que não interessa o seu nível de conhecimento em relação a determinadas questões, porque algumas questões, elas realmente vão além do que você estudou. Você não vai saber de tudo, é normal. Então o que acontece? Você vai buscando caminhos. A variação linguística, me situei, também pode ser analisada em sua perspectiva temporal. Melhor ainda, considerando que a língua se modifica ao longo de diferentes épocas, o texto apresentado, a palavra destacada representa uma construção pouco utilizada. Perfeito. Por quê? Porque é um arcaísmo, mas na qual se reconhece pela estrutura os complementos do verbo dar, que estão representados no trecho pelas expressões. É carta do achamento do Brasil para o Vaz de Caminha. Portanto, evidentemente, um texto composto no século XVI, e por isso não é uma expressão errada, é uma expressão da época. Traduzindo, ele rodou e não me deu gabarito. Mas que é falando isso? sobre isso Não, aí, não, calma, não faça isso. Calma. Enquanto ele lê, eu vou te explicar. O pronome ele foi feito para substituir, perfeito? Uhum. Ele substituindo o substantivo, ele tem natureza substantiva. Vocês estão me ouvindo? Substantivo. Uhum. Então, Romulo, você elimina a letra D. Porque a primeira palavra é viu. Sim? O pronome foi feito para substituir o substantivo. Então, elimina a letra C, que é acenou. Conseguiram ver? Sim? E elimina a letra B, porque brancas é adjetivo. O pronome foi feito para substituir quem? Substantivo. Brincando com meu amigo, ele sabe. Isso até aconteceu com o Romulo, pode relatar também. Estava lá em Fortaleza, os meninos pensavam que a gente estava brigando de verdade. E na verdade isso aqui é parceria, é broderagem. Então eu fiquei entre duas alternativas, sim? Moral da história, só para finalizar essa conversa. Esse Ilhas, vou casar com uma literatura aqui, é chamada de sinalefa, que também às vezes as pessoas confundem com elisão. A sinalefa é a contração de um elemento final de uma expressão dentro de um verso com outra inicial. Muito massa esse processo. A gente pensa que acontece só na poesia. Isso foi o Ayrton, meu mestre, me falando. Aliás, é o li mais as. O li é um pronome oblíquo que nasceu para ser objeto indireto. O as é um pronome oblíquo que nasceu para ser objeto direto. Então o que é que eu estou contraindo? O objeto direto e o objeto indireto. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O aluno vai dizer assim, professor, eu posso usar isso na minha redação? E eu te pergunto, meu filho, você é poeta ou escritor? Não faça isso porque você vai fazer com que o seu texto deixe de ser meramente referencial e passe a ser poético. O que eu posso dizer é, li mais as, o verbo dar, quem dá, dará a alguém. O algo dado seria o objeto direto e a quem se deu seria o objeto indireto. Ora, gente, ouro é uma palavra masculina ou feminina? O ouro é masculino. E o lhas, né, li mais as, o as é usado para masculino ou feminino? Feminino. Feminino. Então elimina quem? Ouro. Sem analisar nada, veja que nós achamos o gabarito. Não nos esqueçamos que se é um pronome ele retoma o que foi dito antes, essa questão fala sobre coesão, referencial, anafórica. Não se esqueça que ana te remete ao passado, sim, quando eu falo anáfora. Então, vamos explicar isso. As contas e um deles que é o li. Fechamos? Então temos aí o gabarito da quarta questão, letra A se fazer. Você falou alguma coisa, meu parceiro? Porque eu falo de anáfora no aspecto coesivo. Sim. Só que existe também a anáfora no aspecto literário, que eu gostaria de explicar. Verdade, com certeza. Quando você tem a repetição no começo do verso, você tem anáfora. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desativa sem doer. Esse no começo se chama anáfora. E aí, para finalizar, eu não sei se eu posso brincar com algumas pessoas aqui, e nem posso citar nomes, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um negócio chamado estratégia argumentativa. Sim. Essa é a C7H24.
reconhecer no texto estratégias argumentativas, como, olha lá, intimidação, sedução, comoção, chantagem. Elcio, você seria qual estratégia? Todo mundo me conhece, chantagem. Eu sou a chantagem. O Rômulo, sedução. Ah, rapaz! Sedução. Tá de brincadeira, mano! É sedução, gente. São seus É olhos. sedutor. São seus olhos. Só que existem professores, nós não vamos citar o nome, mas que você sabe, que se moveu a cabeça, pisou do lado, já era, executou. Isso aí é o que? Intimidação. Agora, a humilhação foi grande lá em casa. Minha mãe queria aumentar a renda, sabe? Perfeito. Aí tinha um pé de mamão lá em casa. Aí eu pesava 59 quilos aos 18 anos. Minha mãe pegou uma bacia, derrubou mamão lá, botou dentro da bacia, tirou minha camisa e botou a bacia na minha cabeça. Minha amiga, menos de 50 minutos ela estava em casa, tinha vendido todos os mamões. Gente, só uma pergunta, por que essas pessoas compraram? Elas ficaram comovidas. Comovidas, bem lembrado, com a minha magreza, com a minha estrutura óssea, e é o seguinte vai levar. Carência telática. Carência telática. Aí tu é, mas que hora tu vai responder a questão? Família nota 10. O que essa pessoa está fazendo? Elogiando, né? Não? Sim. Peraí. Pois se eu te elogio, eu tenho um propósito. Acho que tu deve conhecer a fábula da raposa e da... Uvas. Não. E do corvo. Conhece Do não? corvo? Que ele tava com um pitel no bico e a raposa estava doida para comer o pitel. Não E aí conheço. ele começou a elogiar as penas. Aí já vai estar dando certo, não. Ela começou a dizer que ela cantava bem. E quando ela começou a elogiar, bonito mesmo teu canto, começou a reiterar em cima do canto. Ele se sentiu tão envaidecido que começou a cantar, o pitel caiu, ele foi e conseguiu. Traduzindo, como é que se conquista alguém, como é que se seduz alguém? Pelo elogio. Ora bem que família nota 10 não hospeda o mosquito. Ou seja, quem se cuida, quem se planeja, quem preserva, isso é um elogio. Sim, então o que claro. ele está tentando fazer? Tá tentando seduzir, né? Seduzir. Aí ele vai e te pergunta. Aí o pessoal diz, Celso, não compensa estudar competências e habilidades. Compensa não. O cartaz apresentado de uma campanha de combate à dentro do Distrito Federal revela uma estratégia de manipulação na qual se procura convencer o público-alvo por meio de quê? O gabarito aí seria letra A, em respeito até à competência 24. Então, gente, mais uma vez, é que eu tenho que me deslocar. Certo? Mas dá tempo, Dá tempo de ficar aqui assistindo Vamos lá, você. vamos lá, vamos lá. Mas é isso, minha deixa é essa daqui mesmo. Tamo junto. Falamos, me pediram 5 questões. Sim. Sim, Só lembrando que as questões estão no site, tá, galera? Vocês podem acessar as questões, vocês podem responder as questões, tá? E pode mandar comentários, podem mandar comentários elogiosos, de preferência, pedindo inclusive um aumento de salário, que é uma coisa extremamente importante no mundo capitalista. Só para você? Para nós. Para nós. Mas daí tu quer provocar o que? As minhas comoção? Não, absolutamente. A intencionalidade é a sedução, que é a minha característica fundamental. Aí tu vai lá e apela, que tu é o dramático, e aí a galera, né, fica com pena de ti e dá tudo certo. Tá certo. Seduzindo tu, entendeu? Pedindo, implorando. E só, Bacana? para finalizar mesmo, Não, lembrando, tá no site, entendeu? Você não vai finalizar não, cara, vai se acalmando aí que daqui a pouco você vai falar algumas coisas interessantes. Eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante você ficar aqui um pouco. Arte não faz mal a ninguém, entendeu? O Ferreira Goulart, até coloquei isso no material, estava comentando com os meninos hoje aqui, tá? O Ferreira Goulart diz, pô, que a arte é importante porque a vida não basta. Isso. Entendeu? Nós fomos aí a algumas aulas, vivemos algumas situações que certamente são inesquecíveis. Na verdade, Gelson, eu estou falando do trabalho, seu idiota. Você estava pensando de atividade, né? Mas o detalhe, não, sem dúvida. Mas a questão é, nós vivemos situações aí, os palcos da vida. Por exemplo, recentemente, né, teve uma revisão aí, na nossa revisão da equação certa, a mega revisão, e nós nos encontramos ali, né, eu estava saindo da aula, ele chegando, e nos abraçamos, enfim, desejamos um ao outro tudo de melhor. Então, assim, nós vivemos tais situações e isso vai ficar para a posteridade, né? Fica aí para sempre. E essas situações elas só podem ser eternizadas através da arte. Nesse momento, por exemplo, eu estou construindo aqui um texto que é para tocar o seu coração. Entendeu? Não, brother, tu fica pensando em possibilidades
fica pensando em dicas para a parte final, tá bom? Eu vou mandar para elas aqui nas questões. Cara, questão de número 6, tá? Quanto ao gênero literário, ó meu brother, gênero literário aí, ó a mãozinha mágica, lírico, épico, dramático, narrativo, satírico. Tô falando de gênero literário. Fala de gênero textual aí, pô, para dar um Gênero textual? por favor, definição, né? Gênero textual é uma resposta materializada a toda necessidade sociocomunicativa ou flexível e ilimitada. É uma coisa bem simples, vamos até para uma análise combinatória. Se ele responde a toda necessidade, o ser humano é dotado de necessidades, é só você multiplicar a quantidade de necessidades a quantidade de seres humanos que você vai entender que o número praticamente é o quê? Ilimitado, que é o que vai contrastar com a tipologia textual, a situação simples, entendeu? Perfeito, perfeito. Não, é bem bacana. Quando o Lawson falou de gêneros textuais e fez uma associação com análise combinatória, a intencionalidade foi dizer que os gêneros textuais eles são ilimitados, eles são infinitos e eles derivam dos tipos textuais. Bacana, só que assim, eu estou conversando aqui sobre gênero literário, um conteúdo sempre e não textual. Só tem um detalhe, Elcio. Uma tipologia textual é narração e um gênero literário é narrativo. Então, às vezes, você pode fazer uma associação com o seu estudo. Outra coisa, o texto lírico é aquele que tem um eu expressando um sentimento. Se o texto lírico é aquele que tem um eu expressando um sentimento, ele é dissertativo e argumentativo, porque ele é opinativo, entendeu? Então, você pode fazer associações. Olha para minha mão. Professor, quando é que o texto é lírico? Quando ele é composto em versos, sentimental e subjetivo. Quando tem um eu expressando um sentimento. Épico. Quando ele é composto em versos, ele tem um narrador, ele retoma um fato histórico, tem um herói coletivo e é objetivo. Aí olha aqui, o texto dramático, ele pode ser composto em prosa ou verso. Normalmente não tem narrador. A história é contada através dos diálogos entre personagens e a presença, isso não é obrigatório, mas pode haver, rubrica, que é a indicação de cena. O narrativo, narração em prosa, e o satírico, composto em prosa ou verso, com intencionalidade de crítica. Galera, não esquecer de uma coisa extremamente importante. No mesmo texto você pode ter características de mais de um gênero literário, tá bom? O exemplo mais bacana, Os Lusíadas. Os Lusíadas. Essa obra composta pelo Camões, ela foi constituída com que intenção? Evocar um fato histórico, as navegações, com propósito de exaltação. Então pertence a que gênero? Qual é o gênero primário? Épico. Mas quando você está lendo a obra Os Lusíadas, tem um episódio lá chamado O Velho do Restelo. E o Velho do Restelo foi um personagem criado pelo Camões para fazer um contraponto às navegações, para fazer uma crítica. Portanto, eu estou falando de uma obra que tem como gênero literário primário épico, mas que apresenta característica satírica. E o episódio de Inês de Castro é uma história de amor, trágica. Se é uma história de amor, é sentimental. Se é sentimental, é uma passagem lírica. Preste muita atenção para não vacilar. Quanto ao gênero literário, beleza, é correto afirmar que o fragmento lido é, aí você, direto ao autor. Quem é o autor? João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, como é que ele é conhecido? O poeta engenheiro, ou engenheiro das palavras, o poeta matemático, cirúrgico, preciso, exato, perfeccionista, neoparnasiano. Qual é a obra-prima do cara? Morte e Vida Severina. Qual é o subtítulo do livro? Alto de Natal Pernambucano. Se é um alto, foi um texto composto para quê? Para ser representado. Qual é o gênero primário? Dramático. Dramático. Mas um alto se caracteriza pela crítica através do elemento religioso. Se tem um elemento de crítica, portanto, nós temos, além do gênero primário dramático, a dimensão satírica. Tá bom? Eu estou falando de algo que você perceberia com o conhecimento prévio. Aí agora vamos direto para o texto. Severino Retirante, você viu o travessão? Ele é indicativo de quê? Discurso direto. Severino Retirante, deixa agora que ele diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Nós temos nesse momento a fala de José Mestre Carpina, José o Carpinteiro, que abordou Severino no momento crucial em que ele objetivava cometer suicídio. E aí naquele momento o José tentou convencê-lo. Quando José já não tinha mais argumentos, não sabia o que dar como resposta, veio uma mulher e falou: seu José, seu filho nasceu. Lembra o subtítulo? Alto, texto dramático, Natal, portanto é um elemento natalino. Quem é o José? Personagem simbólico que representa o personagem bíblico. E essa criança quem é? Simbolicamente Jesus Cristo. E o nascimento de Cristo para os cristãos representa o quê? Esperança, vida nova. Então, observe, por favor, que esse texto é um texto prioritariamente dramático, mas a fala desse cara é uma fala subjetiva, ele emite juízo de valor. E qual é o juízo de valor? Qual é a opinião dele?
é que vale a pena continuar vivo. Portanto, nós temos um texto dramático, mas a passagem apresenta lirismo. Aí vamos lá. O fragmento narrativo, impossível. Por quê? Porque narrativa é narração em prosa e o texto é composto em versos. Se é um auto tradicionalmente composto em versos. Qual é o padrão métrico medieval? Qual era o padrão métrico medieval? Redondilhas. Menor 5 sílabas, maior 7 sílabas. O texto em questão foi composto em que tipo de redondilha, professor? Severinorretirante. A sílaba tônica é o ram, portanto eu estou falando de uma palavra paroxítona e por consequência só vou contar até o ram e o té. É pós-tônico. O que eu faço com ele? Excluo. Quantas sílabas poéticas? 7. Então eu tenho o quê? Eu tenho heptassílabo redondilha maior. Os versos são rimados. Letra B, peça teatral perfeita, desprovido de lirismo. Pode esquecer. Tem lirismo. C, bastante poético, perfeito, marcado por rimas, massa, sem metrificação. Está errado, tem métrica. Verso heptassílabos. Letra D, uma epopeia. Pode esquecer, meu brother. Uma epopeia é um texto de gênero épico, retoma um fato histórico para exaltação. Dramático, perfeito, que encena conflitos internos do ser humano. Qual é o conflito interno que ficou nas entrelinhas? O grande sofrimento vivenciado pelo protagonista Severino, que encaminhou a ideia do suicídio. Portanto, nós observamos que mesmo sendo um texto dramático, há a presença da dimensão lírica, e por consequência, letra E. Tranquilo, meu brother? Tranquilo. Oh, show de bola, então vamos à próxima. A próxima. A linguagem do fragmento acima foi empregada pelo autor com o objetivo principal. Qual foi a intenção? Veja só. Como eu percebi fundamentalmente que a questão sobre funções da linguagem, o que eu faço? Eu não vou para o texto. Porque todas as questões sobre funções da linguagem do Enem, essa é uma questão do Enem, obrigatoriamente, tem nas alternativas a definição das funções. Então eu vou lá. Transmitir informações. Qual é a função, meu brother? Referencial. Massa. Referencial ou denotativa. Massa. A letra B, envolver, persuadir, interlocutor. Qual é a função, meu brother? Função conativa ou apelativa. Massa. Então bora lá. Apelativa ou conativa. Vamos lá. Bacana. Realçar o sentimento do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. Se colocou em evidência. Qual é a função? Cara, poética. Só que ele falou só que do eu lírico pode ser emotivo. Isso, meu mano. Emotiva ou expressiva. Expressivo. Massa. Destacar o processo de construção do seu poema, ao falar sobre o papel da própria linguagem do poeta. Metalinguística. Massa, porque falou em mesmo, né? Isso, massa, olha, eu estou aproveitando o conhecimento aí que o cara me passou, que o brother me passou. Metalinguística ou metalinguística mesmo? Manter eficiente o contato comunicativo, qual é? O contato? Seu contato. Isso, massa. Meu brother, são 6 funções, não são? Só. E só tem 5 alternativas, não é não? Então não pode ter uma coisa mais fácil do mundo que responder questão sobre funções da linguagem na prova do Enem. Por quê? Porque uma vai sobrar. Quem foi que sobrou, Elcio? Cara, peraí, eu tava... Referencial, apelativa, emotiva, metalinguística e fática. Quem foi que faltou? Conativa. Hein? Não, tem referencial, Conativa. apelativa ou conativa. Isso. Emotiva, metalinguística e fática. Quem é que tá faltando, cara? Eu acabei de dizer que era conativa. Mano. Transmitir, vamos lá. Referencial, a pessoa dita aqui é a conativa, sim. Temos a emotiva, temos quem? A metalinguística e temos a fática. Quem é que tá faltando? Deixa eu ver, pensar. Poética, tem a preocupação com a elaboração da mensagem, cantar aí. Poética, isso aí. Sim, mas o que ele quer mesmo? Não, aí na manha. Ele quer saber qual é a função predominante da linguagem. Aí vamos pro texto, quem é o autor? Tá escrito em primeiro Carlos Drummond de Andrade. Ei, presta atenção. Carlos Drummond de Andrade. Eu quero dar uma dica bem aqui pra galera, ó. Matadora, Elcio, matadora. Elcio, tu sabia que o José de Alencar é o maior prosador do romantismo brasileiro? Dizem. Sabe por quê? Porque ele foi o único a escrever todos os tipos de romances românticos. É isso aí. Todos os tipos de romances românticos. Sabia que o Drummond é o maior poeta do modernismo brasileiro? Sabia não? Sei. Tu sabe por quê? De acordo com a crítica. Sabe por quê? Sim. Porque ele é o mais completo. Tu sabia que a obra dele tem 3 fases? Não, senhor. Eu maior que o mundo, eu menor que o mundo e eu igual ao mundo. Na primeira fase ele tinha grande identificação com a primeira fase moderna. Na segunda fase, grande identificação com a segunda fase moderna. E na terceira fase dele, grande identificação com a terceira fase moderna. Vamos aos fatos? A primeira fase moderna era anti-parnasiana, ok? Então o foco dos caras era detonar o parnasianismo. Qual era a única preocupação dos parnasianos? A forma. Então qual vai ser a única preocupação dos autores da primeira fase? A forma. Então é muito comum que você encontre textos da primeira fase moderna que apresentam dimensão metalinguística.
Bacana? Bacana? Na segunda fase, a preocupação fundamental era a denúncia de problemas sociais. Se liga, um tom panfletário. Só que muitas das vezes o Drummond tinha que explicar para as pessoas que a função do texto literário era denunciar problemas sociais. Se ele usou o texto para explicar o próprio texto, metalinguagem de novo. E tu sabia, aquele poema que tu citou, Legado, é da obra Claro Enigma, que é da terceira fase do autor, quando ele retoma o perfeccionismo parnasiano, aquele poema é um soneto. E ele acrescenta um elemento novo que é a dimensão reflexiva. E aquele poema também é metalinguístico, porque ele está falando do legado, ou seja, do que ele vai deixar poeticamente para a posteridade. Então o que eu estou dizendo? Que a função da linguagem que predomina na produção do Drummond, qual é? Metalinguagem. Mas só uma dica, eu estou só dando uma dica, tá bom? Só uma dica. Aí vamos lá. O título do poema, Canção Amiga. Eu preparo uma canção. A presença do eu nos faz observar que o texto é lírico. Todo texto lírico tem que funções? Poética e emotiva. Por quê? Porque se ele é lírico, ele é literário. Se ele é literário, função poética. Se a presença do eu, função emotiva. Eu preparo uma canção. Então ele usou a canção para falar sobre a própria canção, não foi? Em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que falem com 2 olhos. Aprendi novas palavras, tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens. Como acordar os homens? Dando criticidade a eles. Não é acordar literalmente, é desenvolvendo o senso crítico e adormecer as crianças. Eu vou transformar o mundo num espaço melhor e, consequentemente, as crianças conservarão a sua inocência. Perfeito? Se ele usou o poema para falar sobre o próprio poema, qual é a função, por favor? Metalinguagem. Qual é a resposta, meu filho? Letra B, de danadinho. De boas? De boas? Vamos pra cima. Tamo junto. Vamos terminar esse negócio aqui, rapaz. Agora. Considerando os poemas, assinale a alternativa correta. Ei, cara, eu tenho aí uma relação entre textos de autores diferentes. Eu tenho Drummond, Claro Enigma, ou seja, um autor moderno, e eu tenho Fernando Pessoa. Eu tenho Mensagem, um autor moderno. Pessoa, moderno da primeira fase portuguesa, geração Orfeu, e o Drummond da segunda fase moderna, a fase social e panfletária, tá bom? Vamos lá. Considerando os poemas, assinale a alternativa correta. Vamos ao texto. Sonetilho. Por que sonetilho? Conta, por favor. Eu tenho primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. Soneto clássico. Por que sonetilho? Se tu observar, os versos são curtos, tá bom? Esses versos curtos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas poéticas. Um soneto clássico pode ter 10 ou 12. Ele pode ser decassílabo ou alexandrino. Se aqui tem 6, significa dizer que ele cortou pela metade. Por isso ele chamou de sonetilho. Por que falso, Fernando Pessoa? Porque a característica essencial da poética do Pessoa é a heteronímia, ou seja, a construção de vários outros artistas. Esses artistas são Fernando Pessoa? Não. Esses artistas representam a capacidade do autor de fingimento poético. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares. Beleza? Aí agora vamos aqui ao texto do Fernando Pessoa. Aqui, ó, lá embaixo, Ulisses. Sabe quem é, meu parceiro? É um mito. De acordo com a mitologia portuguesa, teria sido o primeiro rei de Portugal, assim como Rômulo é apontado como o primeiro rei do Império Romano. Lá na Constituição, na construção da cidade de Roma, Rômulo e Remo, aí Rômulo foi lá, matou o Remo e constituiu o Império Romano. Entendeu? É isso aí. Eu tenho toda uma história sobre a etimologia da minha aula. Que coisa legal. Vou contar em sala de aula depois. Não. Soberano, maior, detonador. Valeu. Não, tudo bem. Você vai passar Onde nasci e morri. capítulos. Onde nasci e morri, paradoxo. Onde morri existe. Como assim? Onde nasci, quando construí um heterônimo, naquele momento ali eu morri. Quem morreu? Fernando Pessoa. Quem nasceu? O heterônimo. Onde morri existe. Por quê? Porque ao morrer Fernando Pessoa, passa a existir um novo artista, tipo Alberto Caeiro. E das peles que visto, muitas há que não vi. Por que ele não viu? Porque ele imaginou. Sem mim como sentir, posso durar. Desiste de tudo quanto é misto, que odiei eu senti. Nem Fausto, nem Mefisto. Aí ele faz uma citação aqui, ó. A deusa que ri. Deste nosso Aristo. O Aristo é colóquio, é uma conversa íntima. Eis-me a dizer, assisto, além nenhum aqui, mas não sou eu, nem isto. Não sou eu, nem isto, significa dizer o quê? Que aqui não sou eu. Por que não sou eu? Aqui não sou eu, porque quem está falando não sou eu o autor, é o eu lírico. Portanto, o poema, que é um poema metalinguístico, fala sobre o fazer literário, ele usa o Fernando Pessoa para explicar a separação entre o autor e o eu lírico, fazendo referência ao processo heteronímico pessoano. Massa demais. Agora vamos a Ulisses. O mito é o nada que é tudo, paradoxo.
O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus vive desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Como assim? Foi por não ser real. Ele não é real, ele é mítico. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo, nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade. E a fecundá-la decorre embaixo a vida, metade de nada morre. Por que o mito não morre? Porque o mito não é real, o mito é ficcional, é imaginário. O que há em comum entre os dois textos? Os dois textos falam sobre ficcionalidade, sobre poder de invenção, seja no fazer literário ou na construção de um rei mítico, que é Ulisses. Letra A. As noções de que a identidade do poeta independe de sua existência biográfica? Massa! Por quê? Porque eu posso ter a produção do caeiro sem a necessidade do caeiro existir fisicamente. Ali a personalidade poética dele apenas no sonetilho, e de que o mito se perpetua para além da vida em Ulisses. Produz uma analogia entre os textos. Por que analogia? Porque o caeiro não precisa existir concretamente para ter produção poética. Assim como o Carlos Drummond de Andrade, quando compôs o poema sonetilho do Fausto Fernando Pessoa, quem está emitindo juízo de valor é o eu lírico, e o eu lírico não existe concretamente, é apenas uma criação, é apenas um personagem ficcional, da mesma forma que o Ulisses só se perpetua porque ele não é real, porque se fosse real morreria, e não morre por quê? E por que é eterno? Porque é uma invenção, criação, da mesma forma que o eu lírico é uma invenção, criação. A resposta é a letra A. E aí, cara, vamos fechando, nona questão. Inclusive sobre um autor que você gosta muito, né? Graciliano Ramos. O Velho Graça. O sentimento fatalista do homem regional, ou seja, a certeza da morte, que nós nascemos para morrer, está presente com base das ações narradas no livro de Graciliano Ramos. Vamos nessa! A composição da obra de Graciliano Ramos resulta de um processo rigorosamente seletivo e subordinado, essencialmente aos limites da experiência pessoal, notadamente sertaneja. Por quê? Porque o Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebrangulo, lá no sertão de Alagoas. Bem, e aí na sequência, nos limites da paisagem rural, de estrutura bem característica, o fazendeiro é poderoso e único, por vezes o coronel, até que se enfraquece em consequência da desarticulação de todo o sistema de mandonismo tradicional, em consequência de um drama pessoal, que nos parece ainda condicionado de qualquer forma ao sentimento fatalista do homem regional. Pois bem, esse sentimento fatalista do homem regional é perceptível em Caetés, onde o autor se debruça melancolicamente sobre o destino de populações indígenas. Está errado. O título realmente faz referência a um personagem indígena histórico que teria executado uma das figuras mais importantes da religião no século XVII. Mas veja só, o texto é centrado no problema e na agonia de um ser humano, de um homem que se apaixona por uma mulher casada e por consequência disso acaba cometendo um crime. Caetés, obra de estreia do Graciliano Ramos, é muito mais psicológico do que social. É um dos textos da trilogia subjetiva, da primeira pessoa. Memórias do Cárcere. Essa obra é consequência do período de prisão, por consequência do desafio que ele fez ao Vargas, um texto autobiográfico. Infância, também memorialista. Angústia, uma obra fantástica, uma das obras da FUVEST. É a história do Luiz da Silva, que acabou transferindo para todo o seu problema existencial, os seus traumas de infância, a dificuldade financeira por que passava, para um rival chamado Julião Tavares. E ele matou o cara, matou e forjou uma situação de suicídio, mas ficou angustiado, passou 30 dias trancafiado em casa, imaginando que seria preso a qualquer momento. Esse texto, portanto, apresenta uma dimensão também pessoal e subjetiva. E sobrou para a gente o quê? Sobrou Vidas Secas, que é a obra-prima do autor, de 1938. Romance composto em quadros nos quais se narra o ciclo da vida de uma família de retirantes. E aí nós temos o quê? A ideia de que esses miseráveis vivem de um lado para o outro buscando a sobrevivência e que são ameaçados constantemente por conta do flagelo da seca. E finalizando, questão número 10, dos autores modernos citados no texto, caracteriza-se a produção de quem? Bora nessa! Passadas tantas décadas, estamos de novo preocupados com a modernidade de 22. Os fragmentos futuristas de Miramar e a Rapisódia de Macunaíma são apontados sempre como novos modelos de vanguarda literária. Mas o que veio depois? Nas melhores obras de autores como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, já se desfaz aquela mistura ideológica e datada de mitologia e tecnicismo que o movimento de 22 começou a propor. Algumas vanguardas 60 repetiram, até virarem um esquema enorme.
Saber descobrir o sentido, ora especular, ora resistente dessa literatura moderna sem modernismo é uma das tarefas prioritárias da crítica brasileira. Dos autores modernos citados no texto, caracteriza a produção de Guimarães Rosa pela acuidade que mostra este prosador ao recuperar os modelos do nosso regionalismo tradicional. Está errado. O regionalismo dele é universal. Esse é um dos elementos importantes, junto com o elemento linguístico, viu? Ele não reproduz a fala sertaneja, ele recria através de neologismo, anglicismo e aforismo. Clarice Lispector, pela ousadia de sua forma romanesca, apoiada sobretudo no imediatismo da linguagem jornalística. A linguagem é lírica, porque sua prosa é intimista. Dalton Trevisan, pela composição sintética de contos, perfeito. Um dos grandes nomes, e se não, o maior prosador contemporâneo do Brasil, em que recontam as precariedades da vida dos seres marginais. A preocupação dele é falar sobre os tipos marginalizados dos centros urbanos brasileiros. Letra C. João Cabral de Melo Neto, pela obsessão que demonstra na exploração da subjetividade. Ele é antilírico, tá? Ariano Suassuna, pelo rigor da forma poética experimental, a que subordinou suas peças de teatro de vanguarda. Está errado, porque suas peças de teatro, embora modernas, como Alto da Barca do Inferno, são constituídas. Alto da Compadecida, baseado no Alto da Barca do Inferno, Alto da Compadecida retoma a tradição medieval. Portanto, nada de dimensão de vanguarda. Sendo assim, letra C. E aí, cara, vamos só repassar o gabarito pra galera, né? Isso. Vamos nessa. Aqui, ó. Tu marcou tuas questões? Marquei. Então, vai lá. Primeira questão, letra A, da visibilidade. Segunda questão, letra E, a que fala de metalinguagem. A terceira questão, multidisciplinaridade, letra A. A quarta questão, letra A, que fala sobre retomadas, que seria sinalefa. E a quinta questão, letra A também, que fala sobre sedução e estratégia argumentativa. Show! A questão de número 6, a resposta é letra E, é isso aí. A questão número 7, a resposta é letra D, de danadinha. A questão de número 8, a resposta é letra A, de amorzinho. A questão de número 9, a resposta é letra D, de doidinha. E a questão de número 10, letra C, de coraçãozinho apaixonado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Boa prova, galera. Vai lá. Boa prova. E é para discorrer mais alguma coisa? Se você Agradecer quiser, a participação de todos. O convite está ao lado do Romulo mais uma vez. Com seus É olhos. sempre uma honra, pela primeira vez ele me deixou falar. Mostra a galera aqui. Mostra a galera aqui, ó. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Entra Mostra a galera aí, ó. Chega aí, galera. Ah, olha aí. Valeu, valeu. Tamo E sucesso, viu? Sucesso, Cara, sucesso meu sempre. irmão, tamo Valeu, junto, cara. velho. É nóis, é nóis. Valeu, galera.